Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast, o podcast da podologia. Esse é o nosso episódio 25. Galera, tem já história aqui. A gente traz sempre convidados especiais, pessoas que são da podologia, que agregam para a podologia e que tem muito a compartilhar, né? Então, o podcast, um dos objetivos do podcast é a gente conversar, a gente bater papo, ouvir histórias, se inspirar, aprender coisas também, né? E esse é o meu objetivo aqui com esse projeto. Então, eu quero começar esse episódio, como sempre, agradecendo o nosso patrocinador, que é a Podalmaster, nossa loja de produtos para podologia. Lá você encontra todos os itens para o seu dia a dia, instrumentais, acessórios, equipamentos, né? Tudo que você precisar, você encontra na Podalmaster. O site é www.podalmaster.com.br. Tem no Instagram também, @Podalmaster, e tem o nosso WhatsApp aí que está aparecendo na tela para você também enviar a sua mensagem e fazer o seu pedido. Você que já é mais tecnológico, já acessa o site, já escolhe lá o seu produto, já conhece tudo, mas se você precisar de ajuda e suporte, pode mandar mensagem, nossa equipe te atende pelo WhatsApp também. E eu quero começar agora esse episódio que o meu convidado de hoje não é podólogo, não trabalha na podologia, mas é um cara que é da saúde e que faz um trabalho muito similar, muito parecido com o que eu faço na podologia. Um trabalho de mostrar a outra face, sair somente daquela visão mais técnica, aquela visão do procedimento, do atendimento, da saúde, e mostra ali a vertente de uma operação, de um negócio de fato por trás de um profissional da saúde, né? Então, eu resolvi trazer esse cara que eu conheço já há muito tempo, vocês vão entender já, vou contar aqui mais da nossa história aqui, mas esse cara ele é fisioterapeuta e ele é mentor e estrategista em negócios na fisioterapia. Meu convidado é Felipe Scher. Fala, meu garoto! E aí, Filipão, beleza? A gente tá aqui com você hoje. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom falar de saúde, falar de negócio e principalmente falar de dinheiro, né? É uma coisa que é muito importante para o profissional da saúde entender, a importância dele falar mais sobre o dinheiro e conviver melhor com o dinheiro. Quebrar essas crenças, esse pensamento errado e compreender que dinheiro é importante e a gente precisa dele. Essa história de que dinheiro é ruim, não é não. Sem ele a gente não consegue fazer nada. É verdade, cara. E assim, criaram essa mensagem, né? Tipo, que o cara que é profissional da saúde, ele tem que se entregar pelo paciente, fazer tudo, independente da questão financeira. Ok, só que o que a gente faz depois? Porque o trabalhador, ele precisa do seu rendimento, né? Eu costumo brincar assim, pô, você vai viver de amor? Chega no supermercado, passou sua compra, minha filha, vem cá que eu vou te dar um abraço. Não dá, né? Tem que passar o cartão, passar o Pix lá. Ninguém paga boleto com amor e o boleto sempre chega. E a gente precisa entender, uma coisa que eu sempre falo com todos os meus clientes, todos os meus amigos, a gente precisa compreender que a gente só pode servir ao outro depois que a gente se servir. Quando você falou de história, né? Se a gente pensar na analogia do avião, toda vez que a gente embarca no avião, a informação que é passada no trânsito é: coloque a máscara em você antes de você colocar na outra pessoa. Boa. Então o profissional da saúde ele precisa ter essa consciência. Para eu poder servir de fato, ajudar, cobrar mais barato, cobrar menos, não cobrar pelo meu serviço, primeiro eu tenho que me ajudar. E como é que eu me ajudo? Tendo saúde financeira, tendo saúde em dia, estando organizado. Então é importante o profissional entender que não é que a gente é contra ele servir, não é contra ele se doar. Mas para ele doar, primeiro ele precisa se atender. E para se atender ele vai precisar de dinheiro. Boa. Então se ele não buscar isso, não tem jeito. Uma coisa que é fato. Eu sempre falo que dinheiro não motiva. Essa história de que, não, a gente está motivado, vou ganhar mais, vou ficar motivado, não é. Senão não teria tantos casos de burnout como a gente vê em pessoas com muito dinheiro ganhando muito. Mas o que acontece é a ausência dele gera frustração. E a frustração vai influenciar diretamente no nosso resultado. Boa, verdade. A gente precisa dele para poder viver, né? Excelente. E a gente pode falar um pouco de precificação, que eu sei que você bate também nisso pra caramba, né, nesse mercado. Mas por que eu falo isso da precificação, né? Porque está conectado diretamente com essa questão da vergonha de cobrar, de vender, né? O medo de dar o preço, de oferecer, de fazer uma oferta, né? E isso realmente é o que você está falando, cara. Assim, não tem como o cara viver se ele não tiver dinheiro, não sobrevive, né? Não, as contas não pagam. E assim, a gente tem o pensamento, né? A sociedade tem esse pensamento de, ai meu Deus, tudo sobe, tudo cresce. Se você cobrar o preço errado, você nunca vai conseguir arcar com aquilo que você deseja. Eu falo que não adianta eu colocar uma foto de um carro na parede, colocar uma foto de um apartamento na parede, se de fato eu não agir
para que aquele sonho se realize. Então aquele carro que eu estou colocando ali, aquela casa que eu estou desejando, aquela viagem, para que ela se realize, eu preciso cobrar o preço certo, de forma justa, para que aquilo aconteça. Senão, vira utópico, que é o que a gente vê muito acontecendo no mercado. Verdade. As pessoas desejam muito, querem muito, mas agem muito pouco para que aquilo se realize. Verdade. Felipe, todo convidado aqui ganha um presentinho. Nosso patrocinador mandou um presente para você. Obrigado, Podal Master! Nossa, seu caminho do sucesso na podologia. Olha. Cara, você... A gente tem produtos para podologia, mas tem produtos também para uso, né? Então, ó, isso aí é um desodorante para os pés e para o calçado. Me chamou de chulezento, mas tá valendo. Pô, cara, eu imaginei que você ia pensar isso, cara. Eu imaginei, eu tenho dois meninos dentro de casa. Um tem 7, outro tem 8. Um joga bola, outro faz natação. Pronto. Se o papai não usar, as crianças usam. Cara, isso aí é muito bom, cara. Muito bom. Isso aí é bom para evitar desenvolvimento de fungo dentro do calçado, bactéria que dá mau odor. E tem desodorante para o pé e para o calçado. Muito bom, hein? Olha, beleza? Obrigado. De nada. Família agradece, né? Minha mulher, então, que vira e mexe, pega o tênis das crianças. Né? Meu Deus, que chulé e tudo. Amor, pra você, hein? Aí, ó. Ganhar uns presentes pras crianças. Maravilha. Felipe, aqui, ó. Começar esse aqui, eu quero te mostrar uma parada. Porque esse cara vai puxar dessa carteira. Ah, cara. Tu lembra esse daqui, ó? Mas, rapaz, esse é da... Caraca, o cara guardou. Claro, cara. Olha. Felipe Scher, fisioterapeuta. A flexibilidade que você precisa com o conforto que você deseja. O menino era bom de frase, hein? Cara. Já tinha uma visão de marketing. Até emociona quando a gente pega assim pra olhar e fala assim, cara, esse cartão é de quando? Fez? Mais ou menos. Cara, acho que é de 2010. 15 anos atrás. A gente vai entregando as idades, né? 2010. Cara, gente, eu conheci o Felipe na faculdade, né? Na faculdade de fisioterapia. Qual história que é esse? O ano era 2007, acho que a gente se conheceu em 2007. Por aí, né? Em 2006, você já tava, acho que foi em 2007 que a gente se conheceu. E, cara, fizemos anatomia juntos, né? Aquelas primeiras aulas lá, foi muito maneiro, né? Estácio. Acabaram com aquele campus lá, né? Derrubaram tudo, vai virar um condomínio, é muito louco isso, porque assim, quando eu saí da faculdade, eu falei assim, eu nunca mais piso na Estácio. Eu nunca mais vou pisar neste campo na Estácio. Fui pro Maranhão dar uma palestra, pisei na Estácio. Falei assim, irmão, quebrei minha promessa. Aí eu fui, semana passada, retrasada, eu fui lá perto do campus, fui pra um evento na frente do campus da Rua do Bispo. No hospital ali. É triste, ó. Não foi nem hospital, não, foi um evento no Play e tal, e dava de frente pro prédio. É triste você ver o cemitério construíram que já? Não, ainda não, só botaram o prédio abaixo. Derrubaram o primeiro prédio, né? Falaram que o prédio de trás não vai ser derrubado. E eu lembro, passei ele também, lembrei direto. Lembrei de momentos como esse aqui, ó. Bota aí, Thiago. Rapaz, ainda tem foto, mano. Meu Deus! Eu achei essa foto, olha aí. Pá, Renatinha! Cara, olha só o meu cabelo, cara. Parecia o Shark Boy. Já viu o Shark Boy? Parece o Shark Boy, cara. Saiu no laboratório de anatomia, a gente... ternura. A gente tá aí estudando anatomia na fisioterapia. Cara, só e aí? Orelha, maluco. Aí tu terminou Obrigado, Thiago, por ter tirado a foto. Aí tu terminou a faculdade. Como é que foi tua carreira? O que você enxergou? Quais foram os teus primeiros passos? Cara, é muito louco, porque assim, quando eu terminei a faculdade, meu pai virou pra mim assim, olha, ou você faz a pós-graduação agora, ou você não vai fazer pós-graduação nunca mais na tua vida. E eu quero dizer que meu pai tinha razão quando ele falou isso. Então fica de lição, tá? Você que tá na faculdade, ó, se alguém virar pra você assim, faz a pós-graduação na sequência, faz, porque é muito difícil você tomar a decisão de fazer depois. Depois que eu terminei essa, fui fazer outra, mas assim, pensar hoje, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, não vem em tese hoje. E por que eu fui... O que aconteceu? Terminei a faculdade de fisioterapia, comecei a atuar no mercado, meu pai começou a mostrar, tem que fazer. Eu olhei pro hall de pós-graduações que a gente tinha no mercado e eu tinha um pensamento, não fica chateado comigo não, mas eu tinha um pensamento que toda pós-graduação ela tinha o cunho de vender um curso no final. Então você ia para a desportiva, vender curso, respiratória, vender curso, intensivista, vender um curso. Eu falei assim, já que eu vou ter que comprar um curso... Já vou direto. Vou comprar um curso que eu não vi na faculdade. Aí foi quando eu saí da faculdade, fui fazer uma pós-graduação na finada Gama Filho, né? Que também acabou. Já virou pó. Então eu fiz na Gama Filho e eu fiz gestão estratégica na saúde. Tinham duas faculdades, duas instituições que davam ensino. Era a Getúlio Vargas e a Gama Filho. O corpo docente da Gama Filho era o mesmo da Getúlio Vargas. Só que tinha uma diferença muito importante, né?
Então, acabei indo para a Gama Filha, não imaginava que ela fosse falir, não imaginava que ela fosse quebrar. Ela, literalmente, ela fechou quando eu terminei a pós-graduação. Pô, pelo menos terminou, né? Foi finalizar a pós-graduação para ela fechar, mas o que eu enxerguei foi isso, assim, se eu vou buscar um conhecimento pós-faculdade, que vá ser um conhecimento que eu não tive na faculdade. Tá. Querendo ou não querendo, esportivo a gente viu. Respiratório a gente viu. Intensivista a gente viu. Eu falei assim, então eu vou buscar algo que a gente não tem, e caso eu perceba que ela não vai me atender, aí eu volto, faço uma outra pós-graduação numa área específica para me tornar especialista. Quando eu entrei na pós-graduação, o que eu enxerguei? Que não era só o fato da gente não ter. O mercado de saúde, ele não passa a visão de negócio. Só que a gente é formado, né? A sociedade forma a gente para a gente trabalhar para alguém. Então, quando eu estava na pós-graduação, eu estava buscando um espaço dentro do mercado para atuar como gestor, porque a minha formação preparava a gente para ser gestor de hospital ou de clínica. Tanto que na minha turma éramos 20, eram 3 fisioterapeutas, 2 enfermeiros e 16 médicos. Assim foi feita a minha turma quando começou, né? Que eu brinco que eu tinha um professor que a cada aula que ele dava, ele queria tirar a turma. Então ele dava aula e ia saindo um. Fechamos 10. 10 pessoas se formaram na pós. Mas o que acontece é isso. Então, quando a gente começou, tinha muito mais médico do que qualquer outra área. Por quê? Se a gente olhar para o mercado como um todo hoje, nesse ambiente, vai ser no hospital, vai ser numa clínica, a parte de gestão administrativa, ela sempre está focada nesses profissionais. Ou é o médico, ou quem sabe o enfermeiro. O fisioterapeuta não tinha vez. Então, eu terminei a pós-graduação, olhei para o mercado, pensamento de vou trabalhar para alguém, e falei assim, cara, não tem campo, não tem mercado, não tem onde atuar. Aí... E que é interessante, Felipe, que se parar para analisar o mercado da saúde em geral, por exemplo, o médico ele tem consultório, né? Ele tem clínica, dependendo da especialidade, ele tem uma necessidade de ter uma estrutura, equipamento, essa coisa toda. O enfermeiro já não. Agora é uma coisa nova agora, nova dos últimos 5, 8 anos, que começaram a ter as especialidades da enfermagem abrindo consultório, né? Inclusive tem uma que vem bem para perto da podologia, que é a podiatria clínica. E aí... A fisioterapia não, cara. A fisioterapia é bem parecida com a podologia nesse sentido de você tem que ter uma estrutura, né? Você não consegue operar, você não consegue atender a pessoa numa simples mesa como uma consulta, né? Você precisa de estrutura, equipamento, você precisa ter um laboratório, você precisa ter um estúdio de pilates, né, no caso e tal. Então, aí que aumenta mais a necessidade da gestão. Porque não é simplesmente você alugar uma mesa, você pagar 30%, 40%, 20%, sei lá, da consulta que você está atendendo, né? Tem uma estrutura por trás daquilo ali, de investimento de equipamento, né? O grande problema que a gente vê nessa parte, ó, e não é só a podologia, não é só a fisioterapia. Se a gente for procurar, e a internet trouxe essa informação pra gente, todo profissional de saúde ele passa por dificuldade. A gente tem médicos que realmente se destacam, cobram um preço correto, cobram um preço até acima do que ele poderia estar cobrando por valorização, posicionamento e tudo mais, mas é uma dificuldade geral que o mercado carrega. Como você citou a enfermagem, a visão que a gente tem da enfermagem é muito focada no hospital. É a mão que está ali, o médico está atendendo, temos o técnico de enfermagem, temos o chefe da enfermagem, que normalmente é o enfermeiro formado. Então a visão que a gente tem de enfermeiro sempre é essa vinculada ao médico, a esse ambiente. Quando ele vai para outros lugares, a gente vai ver também a parte de instrumentadora, que tem muitos enfermeiros que compram essa área, mas isso que você falou do consultório já não é tão habitual a gente ver. Mas quando a gente vem para a nossa área, o que falta para o profissional enxergar é que, cara, é um negócio. E que se a gente não olhar o negócio como um negócio, a gente se permitir ir como todo mundo está fazendo, a gente vai pagar para trabalhar. Sim. Que é o que acaba acontecendo. Então, por exemplo, eu não sei se na podologia tem, mas quando a gente olha para a fisioterapia, a gente tem um referencial de honorários que não é tão obrigatório, não tem mais aquela rigidez quando a gente estava lá na faculdade, aquela rigidez não tem que cobrar, porque senão vai ser punido, mais porque vem a lei da liberdade econômica. Tá, então, quando vem a lei da liberdade econômica, tem uma certa liberdade no que vai ser cobrado. E eu falo pro pessoal assim, lindão, a lei da liberdade econômica fala que você tem liberdade para cobrar. Mas aquele cálculo ali foi balizado, foi feito, analisado o Brasil como um todo, então é o mínimo que a gente cobraria para se posicionar. Porque o profissional precisa entender que o preço posiciona ele no mercado. E a gente não é uma só. Então, você está falando da podologia, eu estou falando da fisioterapia, mas quando eu fiz a minha pós-graduação, que eu falo para todo mundo assim, lindo, eu não analisei um hospital. Eu não analisei uma clínica. Eu analisei McDonald's, eu analisei Domino's, eu analisei Subway. Porque o processo de gestão, construção de processo, alinhamento, ferramentas que vão ser utilizadas, é para a empresa. Então, da mesma forma que você gerencia, por mais louco que possa parecer, o McDonald's, você vai gerenciar um hospital. Você precisa dos processos muito bem alinhados, cada pessoa no seu lugar, cada um dentro do seu nicho, cada um dentro da sua função. O preço precisa ser determinado pela função que a pessoa, do serviço está sendo entregue.
E o pessoal olha e fala assim, exatamente o que você falou, tem ali, e é muito louco, então, por exemplo, você está aqui, Rio de Janeiro, Andaraí. A pessoa olha e fala assim, cara, naquele lugar ali não tem uma clínica, não tem um consultório, não tem um espaço de podologia, vou lá abrir. Mas será que ali realmente tem essa necessidade? Será que ali realmente existe essa demanda? Que a pessoa fala assim, não, mas o mercado está muito difícil, o cliente, o Brasil, o mundo, a guerra da Ucrânia. Mas, gente, será que você fez o básico? O mínimo de olhar o local onde você está abrindo para saber se ali vai ter cliente? Ou será que o seu nome é tão forte? Eu gosto muito de usar o exemplo do Ivo Pitangui. É assim, pega exemplo totalmente fora da nossa área. Se a gente pegar o Ivo Pitangui já faleceu, para quem não sabe, tá? Ivo Pitangui não está mais vivo, era o papa da cirurgia plástica, mas as pessoas vinham de fora do Brasil para ser operado pelo Ivo Pitangui. Potencial do nome dele, que faz as pessoas saírem. Será que hoje, se eu abro um consultório aqui onde a gente está, será que eu tenho um potencial de nome para fazer com que a pessoa venha de outro estado, de outro bairro, de outra região para vir para cá? Provavelmente a gente não vai ter esse peso dentro do mercado. Então o que eu tenho que fazer? Buscar uma região onde eu tenha mais facilidade de vender o meu serviço e cobrar o preço certo. E tem uma característica muito similar, podologia com a físio também, pensando nisso. É que a gente trabalha a nossa região. Não adianta você querer ganhar o mundo, porque o teu paciente ele tá contigo ali. Não tem como você fazer uma consultoria online. Ou tem, na físio, tem alguma coisa que dê para fazer online. Os educadores físicos têm feito os treinos remotos e tal. Não é a mesma coisa, mas dá para fazer realmente. A pandemia abriu a necessidade de usar a internet, abriu muitas possibilidades. Mas na físio tem alguma coisa assim hoje, Felipe, rodando ou não? Esse é um debate muito grande, né? Porque na época da pandemia veio a consulta online, a possibilidade do profissional fazer a consulta online. Só que a visão da consulta online era uma consulta avaliativa para ver como é que aquela pessoa estava, para dar prosseguimento, se vai procurar o hospital, se vai precisar de um acompanhamento domiciliar. Para o fisioterapeuta, porque a gente precisa do toque. Querendo ou não querendo, a gente precisa do toque. Existem técnicas que a gente consegue orientar o paciente para que ele faça esse autoatendimento? Tem. É o mais indicado? Nem sempre. Tá? Então, existe esse debate. Vai ter uma linha no mercado que vai olhar e falar assim, não, é possível você prestar o atendimento online e esse profissional fazer sozinho. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não sei se o pessoal vai pegar muito, mas depois procura na internet. A técnica do Mulligan, do Brian Mulligan, se não me engano é em inglês, a técnica dele foi uma técnica criada para que a pessoa ela aplique sozinha. Então, a presença do terapeuta ali é para melhorar o toque aplicado. Sim. Mas ele ensina, inclusive no YouTube, ele tem a aplicação da técnica com auto-aplicação. Então, é uma técnica que eu consigo prestar a consultoria, analisar, a consulta, né? Analisar o que está acontecendo dentro desse processo do paciente e falar assim, olha, você vai fazer essa técnica assim, assado, faz aí que eu quero ver. Mas é para todos os casos? Não. Que esse é o grande problema. A gente precisa enxergar que, da mesma forma que a gente olha para a saúde, e tem casos mais simples, tô com torcicolo, tô com uma dor na panturrilha, tô com fascite plantar, tô com isso, tô com aquilo. Detalhes mais simples. Tô com uma unha encravada. Vou fazer o alinhamento. Tem coisas que, beleza, eu consigo fazer sozinho. Mas a pessoa chega ali numa consulta online, cara, tá aparecendo uma ferida aqui na sola do meu pé, tá abrindo, tá esquisito, tá preto, tá fedendo. Eu consigo atender de forma online? Não, e na podologia acho que não tem nem uma coisa mais simples, não tem como. Você pode orientar até, mas não faz sentido, né? O serviço nosso é esse, né? Beleza, mas vamos voltar aí para a época então. Aí tu fez a pós-graduação. Nessa época tu era só estudante, já estava atendendo, fez estágio, trabalhava em alguma clínica, tinha alguma coisa que já também chamava a tua atenção? Vou pular a história triste, ó. Tem uma história triste aí no burburinho do meio da história, né? Eu terminei a faculdade, eu trabalhei numa clínica grande aqui do Rio de Janeiro, uma clínica grande, renomada ali em Botafogo, que muita gente conhece. Só que eu terminei a faculdade e em tese eu não poderia estar trabalhando. Porque tem aquele período de homologação de diploma para validar, pegar a carteira. Esse período a gente entra no limbo, né? Você não pode trabalhar, você não é estagiário, e você não pode estar em lugar nenhum. Você tem que virar fiscal da natureza porque você não pode trabalhar. Só que nesse período que eu me formei e teoricamente eu estaria saindo do estágio, o conselho e o sindicato passaram para fiscalizar. Então eles foram obrigados a me contratar, fui contratado, um mês depois eu estava na rua. Putz. Então eu terminei a faculdade, comecei a pós-graduação logo de imediato. Então assim, 1 mês depois, 2 meses depois eu estava na pós-graduação, tanto que eu aproveitei que eles tiveram que me contratar porque eles pedem antecipação do diploma. Então eu aproveitei essa antecipação para dar entrada na pós-graduação, fui direto. Saí de uma das maiores clínicas, se não a maior clínica do Rio de Janeiro, fui para uma clínica pequenininha.
ali no centro da cidade e tal, e foi um momento que veio o piso salarial da fisioterapia, a gente saiu de 680, foi para 1.000 e pouco. Muita gente foi mandada embora, muita clínica fechou, e eu comecei a conversar com o proprietário da empresa, como eu estava já na pós-graduação e estava começando a ter acesso a informações, eu falei assim, cara, dá para crescer, dá para dominar o mercado, dá para posicionar e tudo mais, e eu comecei trabalhando ali com ele, tentando mostrar para ele essa possibilidade. Isso já era sobre gestão, ali no centro você estava trabalhando a parte de gestão. Exatamente. Eu estava fazendo atendimento domiciliar, fisioterapeuta. Tá. Para eu começar de fato a trabalhar como gestor, eu levei um tempo. Eu terminei a pós-graduação em 2011, eu comecei a trabalhar de fato em 2015 com um negócio próprio. Então eu fiquei ali, finalzinho de 2010, início de 2011, 2012, eu fiquei nessa clínica. E mostrando para assim, cara, tem como crescer, tem como evoluir, dá para fazer, dá para acontecer. Só que ele tem uma certa idade, já tem um certo tempo de mercado, eram 2 sócios, não queriam mudar, não queriam dominar o centro da cidade. Eu olhei e falei assim, beleza. Me dei até onde dava, mostrei até onde era possível, mas eu percebi como eles não iam crescer, como eles não queriam crescer, falei assim, não é o lugar para mim. Saí dessa clínica, fui para uma outra clínica, foi quando eu comecei a trabalhar com Pilates, com receio de abrir meu próprio negócio, porque eu sempre falava assim, cara, eu domino muito a parte técnica. A parte técnica da administração, realmente eu estudei, fui aprofundar e tudo mais, mas ficava aquele negócio, putz, e quando for o meu? E quando eu entrar no jogo mesmo, quando eu for gerenciar, como é que vai ser? Então, em 2015, eu me juntei, eu, minha mulher e um rapaz que estudou com a gente na faculdade. Tua mulher é fisioterapeuta Minha mulher é fisioterapeuta, só que ela é da área de neuropediatra. Legal. Ela gosta de cuidar de criança, que é uma área que eu não curto muito, não. Eu gosto muito de criança. Você não tem muita paciência. Cara, não é nem uma questão de paciência. Minha mulher, ela trabalha com pediatria, né? Neonatologia. E uma coisa é você lidar com a morte no CTI de adulto. Você sabe que aquela hora vai chegar em algum momento para aquela pessoa. Trabalhar com a morte da criança. E é muito louco porque você faz parte dessa história. Não sei se você vai lembrar, eu não lembro do responsável. Mas lá no primeiro período da faculdade, a gente teve que fazer um trabalho no Cardoso Fontes. O Sandro. Quando eu cheguei, assim, quando eu fui lá pro Cardoso Fontes, Bruna tava 1 ano de coma. Aquela imagem me marcou até hoje. Tá? E bota 15 anos na mesa, aquela imagem marcou até hoje. Porque o que acontece? 15 não, 20. Vai fazer 20 anos que a gente vai fazer esse trabalho. Por que essa imagem me marcou? Porque você viu o sofrimento da mãe que estava ali cuidando da criança, a criança estava em coma, não tinha previsão de acordar, não tinha previsão de nada, não sabia se sairia dali, não sei se ela está viva ou não está viva hoje. E aquilo marcou de tal maneira, eu falei assim, cara, quando a pessoa tem uma certa idade, por mais louco que possa parecer, você sabe que ela viveu, ela passou. Quando é uma criança pequena, não dá. E eu falo com a minha mulher assim, cara, eu tiro o chapéu. Precisa do profissional, mas esse profissional não sou eu. Eu prefiro aturar meus filhos fazendo uma baderna, arruaça dentro de casa, do que ver uma criança pequenininha, um recém-nascido, um prematuro, sofrendo ali dentro do hospital. Entendi. Mas aí volta pra história. E você, tua mulher e outro colega? Aí se juntou, falou assim, vambora, vamos comprar um estúdio. Aí beleza, tinha um amigo... Espero que vocês estejam assistindo o episódio. Tinha um amigo que chegou assim, não, porque eu tenho um estúdio de Pilates aqui, não tá dando certo, não tá evoluindo, a gente não tá conseguindo, mas você que domina a gestão vai dar certo. Aí beleza, a gente foi lá, comprou o estúdio, R$60 mil com 7 alunos matriculados. Aí fora que eu percebi assim, na teoria a gente sabe muito, mas quando vai pra prática, a gente paga pra trabalhar. E foi o que aconteceu. Então a gente comprou o estúdio, eu e minha esposa entramos com 30 mil, né, cada um com 15 mil, e meu outro sócio, que estudou com a gente na faculdade, entrou com os outros 30. Em 1 ano, esse estúdio que tinha 7, a gente conseguiu, de fato, sair de 7 para 100 clientes matriculados. 100? Caraca, de 7 para 100. Porque o que aconteceu ali? Realmente faltava gestão. Então, assim, os profissionais estavam contratados de forma errada, o processo de atendimento estava errado, não existia um processo de captação de cliente. Quando a gente organizou minimamente a base, a gente entendeu o que precisava fazer para crescer. E foi o que a gente fez. A gente realmente saiu do buraco que foi pego, que a gente olhou para um lado e para o outro assim, cara, a gente comprou uma empresa falida e pagou caro para uma empresa falida. Eu falei assim, a gente tem uma opção. Mas esse equipamento, tu comprou equipamento, né? Mas não tinha 60 mil de equipamento. Tá. A gente, como não existiu o balanço patrimonial quando a gente comprou, sim. Quando a gente fez o balanço patrimonial, a empresa tinha 35 mil de equipamentos ali dentro. Porque ele tinha 2 atividades. Ele tinha tanto Pilates quanto treinamento funcional. Que a gente comprou de um profissional de educação física, a gente não comprou de um fisioterapeuta. Sim. Então tinha as 2 atividades e a gente olhou e tal, falou assim, cara, dá. O cara o tempo todo não queria soltar a agenda pra gente, não queria falar quais eram os clientes e tudo mais. Como era amigo, eu falei assim, não, tá de boa, ele não vai querer passar a perna, não vai querer jogar isso pra trás. Aí tomamos na cabeça, respiramos, falei assim, não, vamos fazer acontecer. Boa. Beleza, aí vai. Aí nessa hora que... Aí a gente fez um milagre, ó.
A gente pegou, tirou a empresa do buraco, realmente ela estava muito ruim, métodos não só meu. A única coisa que eu fiz foi implementar o processo de gestão, de administração, E tinha uma galera trabalhando contigo lá. A gente tinha 7 clientes e 7 profissionais trabalhando por porcentagem quando a gente entrou. A gente entendeu que existiria uma necessidade de reduzir a equipe. Então, o meu sócio, na época, ele entrou para trabalhar, ele entrou para dar aula, ou melhor, para dar aula não, senão o pessoal da fisioterapia foi revoltado. Ele entrou para fazer os atendimentos na parte do funcional, eu assumi o horário no Pilates e a minha mulher assumiu o outro horário no Pilates da parte da manhã. Então, a gente enxugou. Dos 7, a gente ficou com 3 profissionais, uma na recepção e 2 profissionais atendendo, eram 4. E mais um no funcional também, auxiliando meu antigo sócio. Fomos levando, foi crescendo, foi evoluindo, até que, vamos avançar a história, até que o meu sócio, ele virou para mim e falou assim, Felipe, eu não quero mais trabalhar com funcional. Ele estava fazendo osteopatia e tudo mais, eu falei assim, beleza. Ele falou assim, você compra a minha parte e você toca o negócio que você leva jeito para isso. Ali eu fiquei com cagaço. Ali o cagaço lá do início ele voltou. Porque assim, conhecer o processo administrativo, show. Fazer a roda girar, show. Só que a gente tinha acabado de tirar a empresa do buraco. Quando ele era o meu alicerce, ele era uma pessoa que eu confiava, uma pessoa que estava junto comigo, que passou pela dificuldade e estava começando a melhorar junto comigo. Falei assim, tô pedindo para sair, bateu o cagaço e falei assim, cara, não vou. Eu falei assim, então faz o seguinte, você pode sair sem problema nenhum, não vou implorar, mas eu não vou comprar a sua parte. Encontrou uma pessoa para comprar e a gente continuou tocando a operação. Aí foi que azedou o processo. Por que azedou o processo? Porque na hora que ele falou assim, beleza, eu vou atrás de uma pessoa. Um colega meu, não vou nem chamar de amigo, mas um colega meu, chegou e me indicou uma pessoa para vir para esse lugar. Apresentei o profissional, até então a gente não sabia ainda nem o que o cara estava fazendo, a gente apresentou a proposta, meu sócio conversou com essa pessoa, fechou a venda da parte dele, e aí desengrolou tudo. E aí o cara entrou de sócio contigo? Ele não chegou nem a entrar como sócio comigo. Porque o que a gente descobriu ao longo do processo? Agora a história é pesada. O que a gente descobriu? Ele o tempo todo ele enrolava nessa história de não, vou assinar, vou assumir, vou vir, vou acontecer, vou entrar. E eu sou uma pessoa que a minha palavra ela tem muito peso. Então, se meu sócio falou que ia vender para ele e eles acertaram e estava tudo certo, eu não ia entrar no meio dessa confusão. Falei assim, não, então acabou, fecha tudo, volta como é que estava, tu some daqui. A gente ficou nesse rolo durante um ano. A gente estava em 2016, a gente foi até 2017 nesse, não, vou assinar, vou fazer, vou acontecer. E ele já estava dentro da empresa, já estava trabalhando. Em 2017 eu botei ele na parede. Diversas histórias aconteceram com esse rapaz que entraria na sociedade. Eu botei ele na parede e falei assim, lindão, ou você resolve ou sai fora. Aí foi quando ele assumiu para mim e falou assim, Felipe, eu não tenho como assinar esse contrato porque eu tenho um mandato de prisão emitido na Paraíba e se eu assinar esse contrato vai aparecer que eu sou sócio de uma empresa e a polícia vai vir atrás de mim. Caraca. Aí assim, essa pessoa, ele era casado, ele tinha um filho, ele fez a mulher sair da Paraíba, ele trouxe o filho e a mulher para o Rio de Janeiro, e se eu já mantinha a minha palavra só com ele, quando veio a mulher e o filho, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, o problema é com você, o problema não é com a sua mulher. Sua mulher já está aqui. Ela já acredita que esse é o negócio que vai mudar a vida dela. Então, ela assina, ela compra, você se vira com o teu problema, como eu estou aqui pro teu problema, porque eu tenho filho e não considero justo, na posição de pai e de homem da família, deixar ela sem nada, deixar ela na mão. Porque você fez ela sair, você fez ela abrir mão, que ela já trabalhava lá e tudo mais, para vir para cá, acreditando em algo que você sabia que você estava com problema. Resumo da história? Eles assinaram um contrato. Pegaram tudo. Então, eles assinaram o contrato, ele estava programando um golpe para cima da mulher, que ele já estava programando para pegar tudo que estava no estúdio, mudar o estúdio de lugar, deixar a mulher com a mão na frente e outra atrás. Nesse processo que ele estava para sair e sumir, a Polícia Civil pegou e prendeu ele. Caraca. A mulher acabou ficando sem nada, porque assim, até me ofereci... Ele chegou a te pagar? Ela chegou a me pagar. O meu sócio foi pago por ele pagou o meu sócio, e a minha parte, que ficou no meio do processo, eu passei para ela. Então ela comprou a minha parte, a minha da minha esposa, e ele comprou a parte do meu sócio. Então assim, a empresa em tese estava com ele, só não estava documentado, só não estava assinado, que a gente já tinha recebido. E vocês estavam associados ao crime. É basicamente isso. Aí o que acontece? Quando ele foi preso, eu cheguei para a mulher dele e falei assim, se você quiser, me devolve a empresa, porque eu acreditei que o contrato não tinha sido assinado. Assim, me devolve a empresa, você pode trabalhar, eu vou administrar a empresa, eu vou entrar como sócio com você, porque é o que está no papel. Você assina a parte dele, eu continuo no contrato e a gente toca o processo, troca a operação. E eu assim, Felipe, a gente assinou o contrato de eu entrar na junta comercial
anteontem. Então a empresa de fato já era deles. Uhum. Eu falei assim, então pra você não imaginar que durante um período dessa história, ela considerava que eu era o carrasco, que eu era o malvado, que queria deixar ela sem nada e tudo mais. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar com a empresa, você vai ficar com o estúdio e você já tá rodando. E eu me proponho a te auxiliar no processo administrativo para você se recuperar. Uhum. Porque ele pegou a empresa com 100 e foi perdendo o cliente. Os clientes foram saindo por vários motivos de ação dele, as pessoas foram saindo. Ela ficou 2 meses na empresa e voltou para Paraíba. Ela falou assim, não dá. Não fechou dá. aqui. Fechou o estúdio, cara, tudo. Olha que doideira isso. Você falando, fiquei pensando aqui, né? São coisas que muitas vezes as pessoas não pensam, não avaliam, né? A gente fica pensando, pô, conhecido, indicado e tal. A gente se associa a pessoas, cara. E esse risco que você... Risco não, né? Essa história que você viveu, muita gente corre risco o tempo inteiro de fazer isso, né? E é muito louco. Se a gente pegar a nossa jurisdição, né? Se a gente pegar as leis brasileiras, ela fala que na hora que você for contratar um profissional, você não pode pedir antecedentes criminais. E assim, eu sei que o que eu vou falar aqui não vai ficar entre a gente, porque vai rodar o mundo do podcast. Mas hoje eu falo com as pessoas assim, cara, vai ter sócio? Você não vai pedir para a pessoa. Entra no Banco Nacional de Mandato Judicial, vai atrás para você saber com quem você está se associando. Não só quem você está contratando, mas exatamente para você entender o que está acontecendo. Sim. Não é que eu vou... Não Ainda mais você que tomou problema, teve esse problema todo. Porque o que acontece? Não é só o fato dele ter um mandato de prisão expedido, é o motivo pelo qual o mandato foi expedido. Então, assim, o motivo pelo qual teve esse mandato era complicado porque ele estava se relacionando com pessoas. E o mandato estava relacionado com relacionamento com pessoas. Sim. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Claro. Porque é uma coisa, a pessoa ela foi presa porque roubou um copo de café. Falsou lá por todo o processo, respondeu, cumpriu. Eu não vou impedir que essa pessoa trabalhe só porque ela roubou um copo de café. Mas eu preciso saber qual foi o crime. Sim. Será que foi estupro? Será que foi assassinato? O que de fato foi que essa pessoa... ela foi presa porque sonegou imposto. Aí tem um monte de gente que sonega e não é preso. Então, de repente, é sonegação? Tá, tudo bem, ela não vai fazer isso aqui na minha empresa, porque não é isso que ela vai fazer. Então, cabe dentro da minha empresa. É a gente entender exatamente quem a gente está contratando. Verdade. E aí, beleza. Aí você saiu de lá e aí como é que foi? Depois aí você começou a trabalhar mais só com a parte de consultoria, gestão. Nesse meio do processo, nesse meio do bololô todo, eu já tinha conhecido um rapaz que ele me convidou para vender o curso dele. Quando a gente trabalha no mercado digital, né, não sei se o pessoal conhece, mas quando a gente trabalha no mercado digital, a gente tem a história do afiliado. Eu já tinha começado com uma parte da história que eu não contei, né? Quando eu entrei no estúdio, eu não entendia nada de como é que funcionava a operação de um estúdio de Pilates. Eu entendia como dizia a literatura que uma empresa tinha que funcionar, mas o estúdio de Pilates eu não sabia. Então o que eu procurei? Época do Facebook, comecei a procurar um monte de página relacionada a proprietários de estúdios de Pilates e fui entrando. Só que quando eu comecei a entrar, eu fui vendo o que as pessoas estavam falando, eu pensei assim, cara, vocês não sabem nada. Vocês não entendem chonga do que vocês estão falando. Como define o preço, como é que contrata, como é que capta cliente. Eu falei assim, gente do céu, como é que vocês podem ter negócio desse jeito? Aí do Facebook passou pro WhatsApp, que foi nessa época que o WhatsApp começou a crescer. Saí do Facebook, comecei a entrar nos grupos do WhatsApp. Mas eu entrei para aprender, para entender como é que essa pessoa estava gerenciando as empresas. Aí passou 2 meses dentro do grupo, passei a ser referência dentro dos grupos do tipo... Felipe, como é que faz a precificação? Felipe, como é que eu faço para contratar? Felipe, como é que faz o contrato? Felipe, o que tem que ter? Esse rapaz, ele enxergou que eu tinha potencial no que eu estava fazendo e me convidou para vender, junto com ele, o curso que ele já tinha. Ele já tinha um curso voltado para gestão e vendas dentro do mercado de Pilates. Aí eu falei assim, beleza, vamos embora. Vamos tocar o barco. Eu comecei a trabalhar com ele, comecei a ajudar nesse processo de afiliação de venda dos produtos dele. Passou um tempo, eu falei assim, Felipe, eu queria que você fosse meu sócio. Então eu comecei a trabalhar com ele na administração da empresa dele e nesse processo de mentoria, de consultoria, de orientações. Então dentro do burburinho que estava acontecendo dentro do estúdio, de cara, o cara estava com mandado de prisão, compra, não compra, vende, não vende, sai ou não sai, eu já estava começando a entrar no mercado digital. Isso foi em que ano? 2016. 16. Hoje a gente vê live com muita facilidade no Instagram, né? Eu sou da época que a gente fazia live no Periscope. O Periscope estava surgindo no mercado, quem está ouvindo não deve nem fazer a menor ideia do que eu estou falando, mas você tinha o Instagram, tinha o Snapchat, então não tinha stories na época do Instagram, era o Snapchat, a Instagram vai lá e compra o Snapchat. Para fazer live, não existia live, tinham lançado um aplicativo que era o Periscope, onde você conseguia fazer as lives. Você entrava lá, transmissão ao vivo, bate-papo e tal. Foi quando eu comecei a fazer, comecei a aparecer. Aí comecei a movimentar canal do YouTube. Aí como eu fui trabalhar com esse rapaz, eu deixei um pouco de lado o meu posicionamento na rede e fui trabalhar junto com ele. E quando começou a tua história com o conselho?
Conselho de fisioterapia. Cara, minha história com o conselho, ela começou desde que eu me formei na fisioterapia, né? É assim, quando a gente saiu da faculdade, eu me aproximei muito do pessoal do sindicato. Vamos brigar pela profissão, vamos brigar pelo profissional. Criei muita amizade com o presidente da época, era o Diego Torres. Me aproximei muito dele, conheci o Vinícius. Então, quando eles tomaram a decisão de vamos concorrer à presidência do conselho, eu estava ali junto. Participei da votação, participei da indicação e estava ali no burburinho junto com eles. Eles não ganharam. Na época, se eu não me engano, foi até a Rita que ganhou de novo. Foi a Rita? Não, foi a Rita não. Foi a nossa professora. Daqui a pouco vem o nome dela. Regina. Como é que eu vou esquecer de dona Regina Figueroa? Regina voltou. Figueroa. Regina ganhou, eles não ganharam. Ok. Veio uma nova eleição. Nessa nova eleição eu não fiquei tanto envolvido. Eu acabei sendo mesário, fui mesário na eleição. E passado esse processo, meu nome começou a ser comentado dentro do conselho. Quando o pessoal já vinha me acompanhando nas redes sociais e tudo mais, a gente está em 2025. O mandato assumiu 24 agora, menos 3, 21. Então, em 2020 foi a eleição, em 2021, as pessoas que estavam lá dentro do conselho que tinham ganho, que aí foi a presidência atual, que foi do Villain, eles começaram a comentar do meu nome e me convidaram para fazer parte da Comissão de Gestão e Empreendedorismo. Então, a minha entrada inicial dentro do conselho, ela vem como participante da Comissão de Gestão e Empreendedorismo. Então, meus primeiros 3 anos dentro do conselho foi trazendo para dentro do conselho esse viés para os profissionais da importância deles olharem para a parte de gestão, para a parte de administração, de preço, de organização. A gente está nessa pegada aí há 5 anos, agora a gente vai para o 5º ano agora. Na última eleição, né, que teve a troca, eu deixei de fazer parte só da comissão e me tornei coordenador da comissão. Pô, legal. Você sabe que na podologia, um dos nossos maiores sonhos é ter também um conselho, né? E no ano de 2018 para 2019, houve um movimento que a gente tem um projeto de lei que tramita lá em Brasília para a regulamentação da profissão e a CCJ encaminhou uma orientação para que houvesse um conselho associado ao nosso projeto, para que a gente pudesse ter alguém responsável, né, digamos assim, pela nossa classe, uma vez que o executivo é que cria o conselho, o legislativo não tem esse poder, então não se pode propor a abertura de um conselho profissional. E aí, na época, um dos representantes lá, o professor Armando Berger, já esteve aqui também, ele conseguiu essa oportunidade com o Conselho de Biomedicina. E a gente começou, então, a criar uma Câmara Técnica de Podologia dentro do Conselho de Biomedicina para que os profissionais de podologia pudessem se inscrever, se registrar nesse conselho e, caminhando para o projeto de regulamentação, a gente tivesse ali o conselho nos acolhendo, né? Mas existe uma grande divisão, porque muita gente acredita que esse não é o caminho, que o caminho é abrir o próprio conselho de podologia, né? Só que eu acho que é importante, eu queria que você falasse o quão é complexo ter um conselho, gerir um conselho, você que vive dentro do conselho, o que você enxerga, né, de ter um conselho, de iniciar isso do zero, o quão complexo isso e qual seria a tua visão sobre isso? O que seria melhor realmente, a gente iniciar no conselho de outra classe ou a gente criar o nosso do zero e esperar, na verdade, ser criado, né, do zero? É bem interessante fazer essa pergunta, porque no final de semana eu estava perturbando o presidente do conselho aqui do Rio, o Villain, e a gente estava falando exatamente sobre a diferença de liderança que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, que houve uma mudança muito grande, assim como em diversos outros lugares do Brasil, no conceito do conselho em si. A gente vê dentro do processo do conselho um processo muito centralizador. Querendo ou não querendo, as pessoas precisam entender que quando a gente pensa em conselho, a gente está pensando em poder. A gente está pensando em política. Então a gente vê muito um conceito centralizador em a figura que está lá no topo da pirâmide, que é tudo centrado nele. Que é o presidente. Só que o que a gente vê no Rio de Janeiro hoje é uma descentralização. Então eu fico muito orgulhoso de fazer parte da comissão, né, da coordenação da Comissão de Gestão e Empreendedorismo, porque ele vira e fala assim, cara, como é que vocês podem servir à profissão? Como é que vocês podem servir ao mercado? Como é que você pode servir ao cliente final? Porque o foco do conselho é auxiliar os profissionais, mas melhorar a assistência para o cliente final. Independente do que o profissional está precisando. É técnico que o profissional está precisando? Então o conselho ele vem e traz o técnico para dentro do conselho para preparar esse profissional. É financeiro? Traz para dentro. Ele descentraliza. Então ele olha realmente de uma forma mais ampla. Se a gente já tem
que aí entra a pergunta que você fez, ter um próprio conselho ou se associar a um conselho que já existe? Se a gente tem a possibilidade de encontrar um conselho que tem esse viés de descentralizar e dar voz às pessoas, fica mais fácil da gente conseguir evoluir e crescer. Esse ponto que você falou, e eu vejo isso acontecendo hoje dentro do conselho de fisioterapia, porque acontece, o conselho de fisioterapia é fisioterapia e terapia ocupacional. Existe um desejo da terapia ocupacional desmembrar, de ter o próprio conselho. Lá atrás, basicamente, é o que a podologia está buscando fazer, né? Associar para depois desmembrar. Quando o CREFITO surgiu, se juntou tudo, por conta de histórico e tudo mais, vieram as duas juntas, hoje elas entendem que existe a possibilidade de desmembrar. Só que não é um conselho só hoje, né? Não é só o CREFITO 2. São vários CREFITOs pelo Brasil, e a gente precisa que o COFITO, o órgão federal, ele compreenda que faz sentido para que vá para pontos superiores para que essa desmembração seja possível. Mas o primeiro ponto, hoje, se a gente olhar para a terapia ocupacional, a gente tem várias resoluções, tem vários posicionamentos, tem vários pontos em que ela é protegida e ela tem sua defesa porque ela está associada ao CREFITO. Então, assim, olhando hoje para a podologia, se ela não tem, pensar em criar um novo conselho não é só, eu tenho um senador, eu tenho um deputado, está tudo resolvido. Infelizmente não é, porque quando a gente vai para órgãos superiores, né, quando a gente vai para Brasília, o jogo é totalmente diferente. Então a gente precisa realmente entender que para chegar lá, eu preciso ter uma base muito forte. Isso que você falou de querer um conselho próprio, eu vi acontecendo no Pilates em 2012, se eu não me engano. O Pilates ele quis buscar, porque o que acontece? Quando a gente fala do Pilates, a fisioterapia enxerga como técnica, a educação física enxerga como especialização. Ambas são profissões regulamentadas. Só que quando você pega na origem do Pilates, o Pilates, teoricamente, ele era para ser livre. Só que no Brasil ele não é visto como uma ocupação de fato. Então, para a gente ter ele livre, aonde podólogo pode fazer, enfermeiro pode fazer, fisioterapeuta pode fazer, profissional que pode fazer, qualquer profissional possa fazer, eu preciso tornar ele uma profissão regulamentada, que não é ainda. Então lá atrás... Mas tem esse projeto para regulamentar essa profissão de... Houve o desejo, houve todo o movimento. Houve o movimento de criar um conselho, de organizar um conselho para realmente regulamentar. Só que o que acaba acontecendo? Na hora que eles criaram todo o projeto para levar para frente para regulamentar, eu tenho um lado político. O lado político precisa estar envolvido. Não adianta eu ter só um senador, eu preciso ter muitos políticos envolvidos para que isso realmente vá para frente. Esse é um ponto. E o segundo, essa tomada de decisão de criar um conselho próprio, ela não vai poder ferir nunca os que já existem, as regulamentações que já existem, os profissionais que já estão atuando. Então, assim, passa a ser muito mais moroso, trabalhoso. Sabe, Missão Impossível? Passa a ser um cenário desse, uma missão impossível que você olha e fala assim, cara, beleza, o projeto está aqui, vamos levar para frente, vamos evoluir. No viés, eu tinha um amigo meu que faleceu, que ele falava que no mundo existem 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade. Quando a gente olha no desejo de ter um conselho, eu estou olhando o viés da verdade de quem está construindo. Só que existe a verdade do outro lado, do profissional que já está atuando, que já está dentro do mercado, que já está dentro da área. E esse profissional, se ele se sentir ofendido, ele vai juntar outros políticos para lutar contra. Vai falar assim, não, peraí, isso não vai para frente. Ó. Não tem como subir para frente que vai ferir meu lado. Então o que eu tenho que fazer? Já que não dá para ser feito dessa forma, eu associo, eu busco as resoluções dentro desse conselho, e se houver a necessidade, se realmente houver um movimento que dê para desmembrar, aí busca para desmembrar. Tu falou tudo agora, porque eu percebo muito isso, que é um jogo de interesses, porque começou então a ter um movimento, né, de regulamentação, e aí a gente começou a ver pessoas que não tinham interesse. Você diz, não, mas vai regulamentar e vai ter que seguir um monte de regra, vai ter que seguir um monte de coisa. Então, quer dizer, é uma coisa que vai ser bom para a profissão, mas o cara, ele não quer saber, ele quer o benefício dele, né? Sim. E o mais louco é que às vezes você vê o profissional que vai ser favorecido lutando contra. É verdade, porque às vezes ele não consegue enxergar ainda, né, o quão ele ganha com isso. Cara, vamos falar de gestão então, que é o teu assunto principal, né? O que você mais gosta de fazer como estrategista, como um cara que ensina as pessoas a gerirem os seus consultórios, os seus estúdios, os seus espaços, as suas, enfim, seus negócios, né, na fisioterapia? Eu brinco com o pessoal e tô implantando isso no mercado, né, para as pessoas me olharem como mago dos números. Mas eu falo com o pessoal, não sei se é por criação, né? Meu pai é da Marinha, meu pai é intendente de Marinha, passei a vida toda vendo o número dentro de casa. Essa semana agora eu tenho falado com o pessoal, eu aprendi a fazer imposto de renda porque o imposto de renda é no papel.
Hoje no digital ficou muito mais fácil, mas eu via o meu pai ali com um monte de nota, um monte de papel, preenchendo imposto de renda. Então o que eu gosto de fazer com as pessoas é mostrar para eles a clareza que os números trazem na vida. Então assim, eu sempre falo com eles assim, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas conheça os seus dados, conheça os seus números. Sem a clareza do seu financeiro, não dá para tomar decisão nenhuma. Não dá para eu almejar um salário de 20 mil se o meu negócio só comporta faturar 10 mil. Isso aí só acontece, só consegue enxergar isso tendo clareza. Então assim, durante muito tempo, hoje a gente começa a mudar o foco, mudar a comunicação para chegar até a importância do financeiro. Mas desde que eu comecei, eu falo assim, cara, o coração, o que faz isso acontecer, o que faz a empresa girar, o que faz você chegar onde você deseja é o financeiro. É cobrar o preço correto, é ter um controle financeiro muito bem organizado, é tributar de forma correta. O financeiro precisa estar rodando. Se o financeiro não estiver rodando, você pode ter a melhor ferramenta, o melhor processo de captação de cliente. Se eu não tiver clareza do meu financeiro, vai entrar por um lado, vai sair pelo ralo. Sempre vai ser uma torneira aberta. Então eu gosto muito de trazer para a galera isso, clareza sobre o financeiro. Enxergar os indicadores, né? Porque às vezes o empresário foca no faturamento só, ponto final. Tá, beleza, só que o cara tá crescendo o faturamento, mas também tá crescendo despesa, né? E aí quando ele vai ver, não tem lucro. E assim, é muito louco, porque nesse ponto aqui, independe se é fisioterapia, medicina ou podólogo, porque o que acaba acontecendo? Se a gente olhar por esse viés, no mercado do lado de cá, o pessoal fala assim, não, a gente precisa de muito faturamento. A gente precisa de muito cliente, que é a história da agenda lotada. Não, eu preciso lotar minha agenda e tudo mais. Meu antigo sócio, o Hudson, ele falava assim, cara, é quanto de quanto? Quantos clientes de fato você precisa para atingir o faturamento que você precisa? Quanto de faturamento você precisa para você ter o lucro que você deseja? E essa é a pergunta que as pessoas não sabem responder. Para eu determinar o faturamento, eu preciso de um fator muito simples, que é custo. Custo tem um fator que as pessoas ignoram, que é o próprio salário. Tá? E aqui eu não entro nem no método, pro labore, é dividendo. O quanto você vai receber? O quanto você vai tirar do caixa da empresa e botar no teu bolso? As pessoas não sabem responder. As pessoas, elas entendem, aquela história lá de trás, né? Entende quanto é que vai gastar para alugar uma sala, quanto é que vai gastar para comprar o maquinário para trabalhar, entende quanto vai gastar de luz, se vai pagar contador, quanto é que vai pagar, mas a principal despesa que tem na empresa, ele não faz a menor ideia. Então fica com o que sobra, quando sobra, se sobra. Então você vê muito profissional com a agenda lotada, com faturamento razoável, mas sem sobrar sem lucro. Um vintém no final, por quê? Não teve planejamento, não teve análise. Sim. E hoje em dia, esse ano, meu objetivo com os meus clientes é trazer uma visão mais americanizada do processo de planejamento. O que acaba acontecendo? No Brasil, a visão de planejamento ela é sempre muito estática, é muito de momento. Então, veio janeiro, vamos analisar janeiro. Veio fevereiro, vamos analisar fevereiro. E não o americano vê o ano inteiro, né? E não é só... Porque é cultural. Sim. Isso não é só o empresário que faz isso. Sim. Se a gente olhar movimento de governo, o governo está sempre falando, pegar a inflação, né? Ele sempre está falando qual é a previsibilidade do próximo mês. E o brasileiro não propaga o ano. Então, por exemplo, agora fechou 4,87, mas as pessoas falam assim, mas a previsão era 4,5. Porque a gente está sempre olhando mês a mês, a gente sempre está olhando caixa a mês. E o americano não, foi o que você falou, o americano ele olha o ano todo. Então ele começa o ano sabendo, cara, eu preciso faturar 200 mil, 300 mil, 400 mil. Eu vou ter tanto de gasto operacional, vou ter tanto de folha. Porque aí fica mais fácil de eu planejar, porque em toda a área vai ter movimento de sazonalidade, a gente vai ter movimento que vai ter queda, vai ter momentos que vai ter alta. Então, quando a gente fala da saúde, principalmente quem faz atendimento particular, o mercado ainda vive uma queda muito grande nos meses de novembro, dezembro, janeiro começa a respirar ou estabiliza. Para março... Aí vem carnaval. Eu fiz um Reels falando sobre isso, falei assim, lindão, carnaval são 2 meses. Então, fui ontem no mercado, passei aqui na Tijuca, na praça, a galera, eu falei assim, gente... já tá em carnaval. Janeiro, o pessoal mas isso é culpa do nosso prefeito querido, Eduardo Paes, que... Carnavalesco. Ele gosta demais de carnaval, né? Caraca, mas 2 meses de carnaval? Eu falei assim, quando é que o ano vai de fato começar pra vocês começarem a trabalhar? E aquele feriado lá que era... do dia 2 ao dia 15, eu acho, de novembro. Não, dia 2 é feriado, dia 15 é feriado, enforca aí, dia 13 ao dia 14. Emenda tudo e mete um show na praia pra movimentar. Caraca. Não, mas acho que o Rio de Janeiro é isso, né, cara? O Rio de Janeiro tem essa característica, tem turismo, tem evento, tem a praia, tem, enfim, carnaval. Mas isso impacta muito no nosso negócio, né, cara? Que é a sazonalidade que você está falando ali do mês a mês. O que acaba acontecendo? Quando você tem a visão do americano... Tá? Por que é importante a gente começar a enxergar o nosso negócio como americano? Se a gente entende que o americano ele olha o ano todo, aquela despesa ela vai acontecer. Ah, Felipe, junho é férias escolares, eu não vou procurar... Porque, vou dar 2 passos. Se a gente olhar para junho, eu tenho 2 filhos. Pode ser que eu pare a atividade em junho por conta dos meus filhos? Pode. Mas e quem não tem filho?
Uhum. Então, por exemplo, eu estou na academia, meus filhos estão em casa de férias. Minha mulher sai para trabalhar de manhã, eu fico em casa, então eu fico com eles. Quando chega de tarde, eu estou trabalhando, eu não consigo ir à academia quando ela chega. Então, quer dizer, essa semana eu não fui à academia, mas eu tenho filho. E a quantidade de aposentado que está lá na academia que não tem filho? Uhum. E a quantidade de gente mais nova que está na academia e não tem filho? Então, quer dizer, a academia vai entrar em desespero, porque pode ser que eu saia, não sair, continuo pagando a academia, mas, putz, o Felipe vai sair, pô, férias escolares e tal, vou fazer uma promoção porque ele tem filho. Mas existe um público que não tem. Sim. Mas se eu não olhar para esse público que não tem, se eu olhar simplesmente e falar assim, Felipe, meu público vai parar, o pessoal não vai fazer, o pessoal viaja, vai para Dubai, final do ano. Se eu tenho a visão do ano, e eu sei o quanto eu tenho que faturar no ano, e eu sei quais são os meses ruins que eu tenho no ano, eu consigo pegar esse faturamento do ano e dividir por uma quantidade menor de meses. Sim. Eu potencializo a minha venda nesses meses melhores, ruins. né? Sim. E, inclusive, você pode criar planos anuais, que acho que a galera tem feito muito isso, né? Que é você, ao invés de você focar o mês a mês, é você focar a anuidade. Mas vou te falar que dentro, se a gente olhar principalmente para o Pilates, tá? Não vou nem dizer tanto da fisioterapia, porque na fisioterapia não casa tanto, porque tem a história de dar alta e tudo mais. Mas o mercado ainda tem um bloqueio muito grande com essa mentalidade. Quem consegue fazer isso com mais facilidade é o profissional de educação física. Uhum. O fisioterapeuta, ele tem um bloqueio quando ele pensa num plano mais longo. Que eu falo assim, cara, a questão aqui não é o seu cliente. A questão é você. Uhum. Porque o preço que eu cobro, a forma que eu vendo, tudo que eu faço, está muito relacionado internamente para depois se tornar externo. É questão da mentalidade, é. Porque eu falo, pessoal, eu dei uma aula no sábado e falei assim, cara, você hoje cobraria R$1.000 por um atendimento seu hoje de fisioterapia? Aí o pessoal fica assim, tal. Eu falo assim, não estou perguntando o seu cliente, estou falando você. O que você sabe hoje? Você cobraria R$1.000 para cobrar? Ah, mas ninguém vai pagar. Esse é o problema. Você já ofereceu para alguém? É, cara. Pô. Você só pode falar que ninguém vai pagar se você tiver feito a oferta e ninguém pagou. Então eu falo assim, cara, eu defino o preço do serviço, eu apresento para 10. Se 10 pessoas não comprarem, não é que eu vou mudar o preço. Eu vou mudar minha abordagem de negociação e minha abordagem de captação. E ajustar o público também, né? Se eu perceber que, cara, tô aqui há um mês patinando, já conversei com várias pessoas, já negociei, não vendeu. Aí pode ser que o problema é o preço. Uhum. Só que assim, antes das 10, antes de você bater 10 pessoas, você vai ter vendido. Aí você vai entender que o problema não é o preço. Aí você vai ficar com raiva do Felipe, vai ficar com raiva de você, e você vai olhar assim, pô, eu podia ter cobrado 1.100. Que é o que acaba acontecendo. Mas a gente voltando lá para a história do anual, é isso. Se a pessoa olha e faz o rateio, faz a divisão, ela vai entender o quanto ela tem que cobrar para que ela fature aquela quantia e ela supra a necessidade da empresa dela. E isso dá para fazer em qualquer negócio, né? Qualquer dá para fazer numa clínica de podologia, num consultório médico, num consultório odontológico. Por exemplo, odonto é a mesma coisa, a mesma área, né, cara? Eu sigo muito o Ricardo Novak, que ele... Sigo muito não, né? Eu sigo ele lá no Instagram e tal, e ele faz esse trabalho na odonto. Eu busco referência, sigo um cara chamado Felipe Scher. Gente boa ele. E eu fico acompanhando essas tendências, os movimentos, né? Porque os mercados da saúde são muito similares, têm suas especificações, né, de área e tudo, mas tem essa similaridade. Agora, Felipe, o que representa a internet hoje para você, para o teu mercado? Cara, essa pergunta é complexa, hein? Olha, você podia ter mandado ela antes, fazer um briefing, falar assim, Felipe, ó, eu vou fazer essa pergunta, se prepara para essa resposta. Cara, hoje a internet para mim é minha fonte de receita, minha fonte de renda. Quando eu fiz a pós-graduação, o aprendizado que eu trouxe da pós-graduação é, quando você abre uma empresa, o seu foco não é enriquecer com essa empresa. Ter uma empresa é a parte filosófica da empresa, né? Você ter uma empresa, você vai prestar serviço e atendimento de qualidade para mais e mais pessoas. Você deixa de ser um CPF, você passa a ser responsável por uma empresa que vai entregar saúde, no caso da nossa área, né? Saúde para mais pessoas. Então, quando eu olho para a internet, é a ponta do iceberg que me permite levar para as pessoas a minha verdade, aquilo que eu acredito de fato, é o quanto a gestão é importante em todas as áreas. Então, além de ser minha fonte de renda, como eu trabalho hoje, onde é que eu capto meus clientes, onde eu consigo pagar as contas da minha casa, que basicamente é isso que a internet hoje faz comigo, ela é a oportunidade que eu tenho de atingir outros horizontes. De fato, fazer com que mais e mais pessoas prosperem, mais e mais pessoas consigam atingir aquilo que elas consideram sucesso, porque o sucesso ele é muito subjetivo de pessoa para pessoa, mas que elas atinjam sucesso e que elas não fiquem com raiva ou frustradas com a profissão que escolheu. Porque, infelizmente, a gente vive muito isso. Da mesma forma que a internet ela veio para propagar a informação, ela também veio para propagar a desinformação.
Então hoje na internet a gente tem um trabalho muito maior, muito mais incessante para mostrar para as pessoas assim, cara, existe futuro, existe progresso. Só que é diário, é um trabalho diário. Muito bom. E hoje você daria esse trabalho que você faz, essa sua mentoria, para outros profissionais também? Ou você foca só na físio? Quando a gente fala de internet, a gente tem a história do nicho, né? Uhum. É assim, como lá atrás a gente falou, eu acredito que a gestão ela é aberta. A gestão ela é uma só para todo e qualquer negócio. Eu já prestei consultoria para produtor de café, produtores pequenos que compram a saca e fazem a venda do café. Já prestei consultoria para donos de loja que tem estoque. Já prestei consultoria para fono, para odonto. Então, assim, eu entendo que eu consigo auxiliar profissionais de outras áreas. Só que eu precisei linchar a minha comunicação, direcionar a minha comunicação para o mercado de Pilates, porque foi onde me colocaram, foi onde realmente me destacaram. Uhum. Mas, assim, o conceito de gestão, ele é amplo e aberto para todas as áreas. Então, assim, eu consigo passar a visão de gestão para todo mundo. Uhum. Só que a gente vive hoje no mercado que a gente tem uma necessidade muito grande de nichar para facilitar a comunicação, então a gente acaba levando para esse caminho. Principalmente usando a internet, né? Porque quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. No fim das contas, não fala com ninguém, né? Acaba sendo mais um. E como eu escolhi falar sobre um assunto que acaba levando para legalidade, acaba levando para determinados pontos, acaba que, então, por exemplo, eu tive a oportunidade de prestar consultoria para Portugal. As leis que tramitam no que diz respeito à abertura de empresa em Portugal é diferente do Brasil. Então acaba que eu não sou aquela pessoa que eu só vou olhar para você e falar assim, olha, o seu problema está na forma de pensar. Eu literalmente vou adentrar dentro do negócio na parte administrativa e legal daquela empresa. Formalização na prefeitura, as leis que estão respaldando, as resoluções que existem, como é que o que você vai fazer não vai influenciar em outra área. Então acaba restringindo mais ainda, acaba ficando mais restrito. Então hoje eu me sinto confortável na área do Pilates por conhecer todas as resoluções que podem estar envolvidas, todas as leis que estão envolvidas, todos os conselhos que podem gerir em volta desse atendimento. Então acaba que é mais confortável da gente se posicionar e se comunicar do que de forma mais ampla. Muito bom. E quais são os planos aí para, além de ter essa visão americanizada da gestão, de projetar um ano inteiro, o que mais que você está inventando aí para 2025? Cara, não é nem para 2025, eu já estou inventando isso desde 2022. Se tem uma bandeira que eu carrego, que eu quero que as pessoas confiem e acreditem para caminhar junto comigo, é que é possível trabalhar menos, ganhar mais e se aposentar. Porque se a gente olhar, assim, não tem a ver com governo A, governo B. Na pós-graduação, lá em 2011, uma das matérias que a gente fez foi gestão acho que foi de carreira que a gente falou sobre isso. A gente foi apresentada a pirâmide do INSS. Fazia a comparação da quantidade de pessoas que estavam se aposentando versus a quantidade de pessoas que estão contribuindo. A gente vem de uma geração que os nossos avós tinham 3, 4, 5, 7, um monte de filho. Com o passar dos tempos, as pessoas passaram a ser pais mais tarde e ter menos filho. A tendência meu pai fica revoltado quando eu falo assim, pai, eu te amo muito, mas eu sei que ele fica revoltado quando eu falo isso. Mas a tendência é que para que eu consiga me aposentar, dependendo do governo, eu vou levar muito mais tempo. Porque numa conta simples, eu vou ter menos contribuintes, e a gente tem uma categoria, hoje a sociedade contribui muito pouco, mesmo falando que a lei obriga, muita gente não contribui nem com o mínimo. Então assim, a gente vai ter uma quantidade de pessoas muito pequenas contribuindo para uma quantidade muito grande de pessoas aposentadas. Então hoje tem a história lá da conta e tem que somar 95 para conseguir se aposentar e tudo. Eu falo assim, cara, se eu for pensar em me aposentar pelo governo, eu vou conseguir me aposentar lá com os meus 80 anos. Deve ser por aí que deve estar a faixa lá de aposentadoria lá na época. Eu, particularmente, acredito que a gente consegue buscar a independência financeira. Como é que a gente consegue atingir isso? Com gestão, com planejamento. Entendendo que, se eu tenho uma empresa, a empresa precisa ter mais dinheiro do que eu. Ela precisa fazer uma reserva, porque lá na frente, eu não tenho a utopia dos meus filhos assumirem o meu negócio, assumirem a minha empresa. Eu quero lá na frente, fechei a porta, eu não quero nem vender, fechei a porta, acabei tudo, desliguei a câmera, desliguei o microfone, acabou, estou me aposentando, porque a empresa me permitiu juntar uma quantia monetária, ela cresceu de tal maneira que eu consigo pegar esse dinheiro e eu tenho como rentabilizar. E é dessa renda que eu vou viver. A independência financeira está nisso, o quanto eu consigo guardar e o quanto ela consegue me render. E hoje a sociedade, ela meio que Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, deixa correr. Então, meu objetivo para 2025 é isso, é criar produtos, criar serviços para que as pessoas entendam que elas podem trabalhar menos, que elas merecem
ganhar mais por aquilo que elas fazem e que elas começam a desenhar hoje a independência financeira para que elas consigam se aposentar. Muito bom. Porque não adianta a gente acreditar assim, da noite pro dia eu vou ficar milionário e vou conseguir me aposentar. Até aqueles que da noite pro dia conseguiram ficar milionários para pensar em se aposentar, levaram muito tempo para chegar nisso. E o profissional ele acaba esquecendo que a progressão profissional dele vem com o tempo. Sim. Então a gente vê vários players grandes no mercado, quando a gente fala do mercado digital, né? Você vê vários nomes grandes que você olha e fala assim, não, porque fulano deu sorte, ficou rico. Não. É uma galera que está 10, 20 anos, quando tudo era mato, de fato eles já estavam no mercado fazendo. Assim, é raro você encontrar uma pessoa que começou, ficou milionária, guardou dinheiro e tal. O normal é. E é isso que as pessoas entendam. Todo mundo é capaz de chegar onde deseja, todo mundo é capaz de criar a reserva que deseja, todo mundo é capaz de guardar 1 milhão, 2 milhões, mas para isso ela precisa entender de gestão, de investimento e basicamente que tudo leva tempo. Dá para ficar rico com fisioterapia? Pausa dramática, tá? Então. Depende do que a pessoa considera ser rico. Não, dá pro cara ter uma renda... Não dá pra pessoa ser rico trabalhando, recebendo R$30 a hora. Sabe, pô. E esse é o maior desafio hoje que vocês recebem, assim, tipo, o cara trabalhar, por exemplo... Tem uma discussão, essa é boa. Uma discussão comum na podologia. Tinha que aceitar plano de saúde. Eu falo, galera, eu não sei. É claro que é legal isso, você tá ali no livro do plano de saúde, beleza. Mas eu lembro na época que eu terminei a faculdade, que por isso até eu não terminei, né? Eu não sou fisioterapeuta, não cheguei a concluir a faculdade, não. Mas eu lembro que quando eu resolvi parar de estudar, faltando acho que 3 ou 4 períodos, o fisioterapeuta ganhava acho que R$14 numa sessão. Eu falei, cara, R$14 na época já era pouco, né? Tipo, hoje quanto que o cara ganha numa sessão? R$30, você citou aí? Pelo plano de saúde? É. Depende muito de qual é o plano, de como é que tá sendo feito. Vamos lá, mas deve estar uns 20, 25, R$30, deve ser o que é. Assim, se ele conseguir englobar um monte de códigos vinculados ao atendimento, entregar pelo plano, cadastrado no plano, deve ser por aí. Só que eu preciso entender, é um modelo de negócio. Sim. O que não dá para dentro desse modelo de negócio acontecer é, eu vou atender pelo plano de saúde e vou atender 1 hora e vou fazer atendimento individualizado. A conta nunca vai fechar. Sim. Que é a grande briga, assim, aqui externamente, no meu trabalho, eu vejo um outro conceito que é cobrando errado, porque todos os meus clientes, eles fazem atendimento particular. Na grande maioria, todos eles vendendo plano de atendimento e tudo mais, mas todo mundo faz no particular. Então recebe direto do cliente. Dentro do conselho, a demanda que a gente recebe é do home care. Essa é uma demanda que existe desde que eu me conheço como gente, desde a época da faculdade. Porque qual é o grande problema? Quando a gente olha para o home care, o profissional ele tem uma carga horária que ele tem que cumprir. Então, o cliente que está recebendo atendimento, esse paciente que está recebendo atendimento, ele não é responsável pela escolha errada do profissional de aceitar terceirizar. Porque o plano de saúde ele paga uma quantia alta para a empresa de home care. Então, o que precisa mudar aqui é o conceito até chegar à ponta de baixo, até chegar no cliente. É o profissional se posicionar. A gente viu isso acontecer, aí entra a história da combinação de conselho. A terapia ocupacional ela fez isso. A terapia ocupacional hoje ela não aceita trabalhar para o home care por menos de R$120 a hora de trabalho. O que aconteceu? O plano de saúde ele tem uma verba para destinar, ele corta de algum lugar para botar para a terapia ocupacional. E o terapeuta está em falta, porque tem muito pouco terapeuta ocupacional no Brasil, e ele só trabalha no home care a R$120. Aí você vê o fisioterapeuta trabalhando a 20. Cara, isso é muito maneiro, né? Você vê a união que a classe cria, né? E tipo assim, ninguém vai. Porque esse é o problema que deprecia o serviço, né? Tipo assim, o cara ali é 100, pô, então eu vou fazer 80. Aí já o outro fala, não, então eu vou fazer 60. E aí vai diminuindo, pô. Daqui a pouco o cara tá pagando pra trabalhar. E quando você chega e fala assim, não, galera, vamos reunir aqui, vamos convencionar que a gente só vai se for 120, né? Muito bom. Agora, tem legislação específica para home care? Não empresa home care, mas para atuação do fisioterapeuta no sistema, no formato atendimento domiciliar? Na verdade, não tem devido, se eu não me engano, é 12.374. É a tal da Lei da Liberdade Econômica. Com a Lei da Liberdade Econômica, hoje o que acontece é, o profissional ele tem liberdade para cobrar o preço do serviço dele e ninguém pode gerar qualquer movimento para punir esse profissional pelo preço que ele cobra.
passa a ser muito mais uma conscientização do profissional, que eu devo me valorizar, do que propriamente ele esperar um órgão punir pelo preço que ele cobra. Sim. Entendeu? Então, isso que você falou, um dos grandes debates que a gente vê dos profissionais é a falta de união de fato. O conselho ele não tem como chegar e brigar junto com o profissional para chegar em Brasília, para punir esse profissional que não está sendo bem remunerado. Mas o profissional ele pode se unir. Ele pode chegou a proposta, eu não aceito. E ninguém aceitar. Boa. Só que aí vem a síndrome do vira-lata, né? O profissional ele sofre a síndrome do vira-lata. A justificativa é que toda vez que a gente levanta essa pauta, para você é fácil falar, né? Você está ganhando seu dinheiro, você não depende disso. Se eu falar que eu não posso, como é que eu vou comer, como é que eu vou sobreviver? Eu falo assim, eu não estou falando você falar. Eu estou falando todos os profissionais. Se todo mundo bater o pé... Não tem para onde correr. E não tiver profissional para fazer o atendimento, não tem jeito. O home care ele é obrigado a prestar esse serviço. Ele é obrigado a dar esse atendimento para esse paciente. Ele vai pagar. Sim. E isso acontece, por exemplo, com os anestesistas, né? O cara vai fazer uma cirurgia, aí ele tem um plano de saúde, o plano de saúde cobre tudo. Às vezes o médico está incluso, mas o anestesista não. Os caras não aceitam, acabou, não aceitam. E o anestesista é só por reembolso e olha não lá. Necessariamente você vai receber reembolso integral. Integral, exatamente. Porque o plano de saúde tem uma tabela de até onde ele vai reembolsar. Por isso que os caras fogem do sistema. Eu acho muito interessante, né? E a galera da fisioterapia não é unida, então, pelo que você está me falando, não tem muita unidade, você percebe isso? A gente busca muito conhecer. Não é que não tem unidade, é que se a gente parar para olhar, é uma profissão nova. É uma profissão de 58. 65 anos agora. Assim, então, mas 58 foi o que? A regulamentação? Foi quando realmente bateram o martelo e falaram assim, não, precisa ser fisioterapia. E naquela época era técnico. Isso. Tá. Então o que acontece? Tem 65 anos de profissão. Sim. Se a gente compara com a medicina, a gente vê o canyon que existe entre as duas profissões. Então assim, não é que falta união, falta maturidade de mercado. Porque se a gente olhar para o passado, se a gente de repente olhar para a medicina com 65 anos, se bobear, eles passavam pelas mesmas dificuldades que a fisioterapia passa hoje. Sim. Só que o que acontece é falta maturidade. Falta maturidade da profissão como um todo, da gente entender de fato o que a gente entrega para esse paciente, o que a gente entrega na vida dessas pessoas e o quanto a gente é importante para o sistema como um todo, assim como deles entenderem que, peraí, eu tenho parcela nesse todo. Então, se eu segurar aqui e eu motivar todo mundo a segurar, todo mundo sai ganhando. Com certeza. Isso que você falou sobre a pessoa, que também deve acontecer na podologia, ali está cobrando 100, então eu vou cobrar 80 para pegar esse cliente. É uma analogia que eu faço com todo mundo, o conceito básico. Qual é o teu celular? iPhone. Perfeito. Então vai servir bem, por exemplo, e vai para você que está nos ouvindo aí. Também é iPhone. É assim, no barato, vamos pegar barato. 5 mil. Se eu chego para você e falo assim, eu tenho um celular aqui na minha mão agora, que ele custa R$500. Esse celular é bom ou ele é ruim? É ruim. A gente vive dentro de uma sociedade onde a gente foi balizado o conceito de aquilo, não vou falar que é caro, mas aquilo que tem um preço mais alto, ele tem mais qualidade. Na hora que a gente pega o nosso serviço, da podologia ou da fisioterapia, e começa a balizar o nosso preço muito embaixo, a sociedade ela já olha pra gente com aquela cara de... Isso aí não é bom. Será que tem qualidade? Não necessariamente eu tô falando para todo mundo sair cobrando preços altos e elevados, se o profissional for ruim, vai ser ruim. Mas se a gente começa a entender que a gente precisa, se a gente é bom de fato, a gente precisa custar ou cobrar o preço de fato que a gente tem, o mercado ele vai começar a falar assim, não, o Jonas ele cobra isso aí, aqui no Rio de Janeiro tem Cetizan, né? E para mim é o melhor slogan, nem todo mundo no Brasil conhece, mas o Cetizan traz o conceito do é um pouquinho mais caro, mas é muito melhor. E esse conceito fica. Então, assim, você chega dentro de casa, chega pra minha mãe e fala assim, mãe, eu vou contratar uma empresa pra matar as baratas aqui de casa. Ó, chama de Cetizan. É um pouquinho mais caro, mas é muito melhor. Porque lá atrás, isso em 1900 e bolinha, que não é de hoje. Eu era moleque, eu já estava isso. Então, assim, 1970, que começou a história, eles entenderam que, peraí, o preço diz muito sobre o nosso serviço. Então, assim, ela é mais cara? Ela é mais cara. E por quê? Ela é melhor. E é esse o conceito que eu tenho que trazer pro meu serviço. É a percepção de valor que o cara consegue entregar, né? Ele sai do preço e vai pro valor, né? Isso, cara, acho que na saúde não tem estratégia melhor para você trabalhar, né? Porque a saúde é a tua vida que você tá entregando, né? Então, o que você prefere? Cara, eu até brinco também sobre várias comparações, depois eu falo pra galera, você prefere atender 10 clientes a R$50 ou 5 clientes a R$100?
Não tem um cara que faz. O máximo que tu ouve os caras meio lunáticos, depende. Se você gosta de se matar de trabalhar, eu não tô aqui pra discutir. Mas isso que você falou, tem uma vez que eu tava fazendo uma live. Eu tava falando exatamente sobre isso, preço, valor e tudo mais. Minha mãe tava na live. E eu uso muito a minha família como exemplo. Eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe. Minha mãe tinha gasto R$2.000 na farmácia. Caraca. E eu tava falando assim, cara, tá aí uma cliente potencial. Minto, eu falei na live que minha mãe tinha gasto R$1.500 na farmácia. Minha mãe chegou, fez questão de comentar, R$1.500 não, eu gastei R$2.000 na farmácia. E eu falei com você tá vendo? Ela não faz pilates. Tá fazendo fisioterapia agora, porque é TPOC, então ela tá fazendo fisioterapia por obrigação do médico. O médico obrigou ela a fazer. Senão acho que também não faria, não. Mas assim, ela não paga o pilates, vamos botar aí que na região deve estar custando uns R$300, que poderia fazer ela economizar na farmácia, simplesmente porque o profissional não sabe se posicionar. Sim. E isso é um ponto, né, cara? Posicionamento, né, cara? Eu acho que essa imagem que você transmite para o paciente, que vende o seu serviço, que vende o resultado, né? E aí é um jogo completo. O profissional hoje, ele precisa ter essa visão. Ele não pode mais só ficar preocupado em aplicar a técnica. Ele precisa entender que o jaleco que ele veste, a roupa... Eu até falo, você não precisa comprar uma roupa cara. Você pode comprar na loja de departamento, a loja barata lá, que barato, mas que é bonito, que vai cair bem, que vai te passar segurança, que vai passar o seu jaleco, tem que estar... Pô, cara, quem trabalha com jaleco tem que ter um jaleco limpo. Branco, já se é branco, tem que ser branco. Pô, tem que estar passado. Ou então já faz logo preto pra não ter erro. Exatamente, pô, sabe, é isso que conecta, né, o seu visual, o seu cabelo, quem tem homem que usa barba, o óculos. No calcanhar agora, ó. Cara, o óculos, velho, aquele óculos enrolado com durex. Não dá. Pô, cara... A aparência, ela diz muito. Aí a gente vem, né, cara, assim, o relógio, o celular, sabe? Você andar com o teu carro cacarecado, todo caindo aos pedaços, sujo, o sapato sujo. Então, assim, isso tudo é um conceito visual, as pessoas já observam tudo isso, e isso agrega valor, né? Então, Jonas, mas, tô começando, não tenho condições de fazer isso, né? Tu deve ouvir isso toda hora, né? Muito fácil pra você, que já tá rico, tá isso, tá aquilo, mas é o que dá pra fazer com o que tem, aquela frase do Cortella, né? É o que você dá pra fazer com o que você tem. Então faça o seu melhor. E ir crescendo, né, cara? Eu acho que isso é muito valioso, essa questão do posicionamento. E tem coisas que você consegue investir um pouco mais, né? Forçar mais uma imagem, ser mais intencional. Eu acho que isso você faz bem na internet. Eu percebo isso muito bem. Você posiciona bem, você trabalha bem a sua comunicação e... Quem vê você de fora tem uma percepção muito positiva sobre o seu trabalho, né? Visto aí o sucesso que você tem. Fala mais. E você foi convidado até pelo próprio conselho, você contou aqui isso, né? Então, assim, eu acho que... eu falo muito, cara, assim, eu uso muito as minhas referências também pra galera, sabe? Mas eu gosto de trazer as de outras pessoas também, porque eu aprendo o tempo inteiro, Felipe. Sim. Eu vendo você, eu tô aprendendo o tempo inteiro, cara. E eu modelo a galera toda, né? Então, E é muito louco, as pessoas entenderem que a gente tá vivendo um momento hoje que a gente precisa filtrar muito bem de quem a gente tá ouvindo. Porque todo mundo pode falar o que quiser. O Leandro Ladeira vira e mexe, ele fala na internet, cara, falar tem papagaio e falo. Uhum. Então a gente precisa entender muito bem quem tá falando. E se tiver dúvida, joga no Google, vai atrás da lei, vai atrás da referência, vê se é verdadeira aquela informação. Porque tá aí, a missão é essa, é passar a informação mais próxima da verdade. Uhum. Assim, como a gente não sabe exatamente qual é a verdade, a gente vai atrás mais próximo dela. Toda informação é passar a partir de uma opinião. Então, é minha opinião, é aquilo que eu enxerguei, é aquilo que eu acredito. Mas o que tange mais próximo da verdade, o que tange mais próximo do que realmente está acontecendo. Uhum. A nossa missão é essa, né? E isso que você falou, eu esqueci do óculos. Assim, poxa, vamos gravar. Thiago, vamos gravar tudo de novo? Corta só aí. Só pra eu botar com óculos. Eu falei assim, caraca, esqueci o óculos. Porque Mas o teu óculos é aquele só pra ficar mais charmoso, não? Realmente eu estou ficando com idade. Estou usando óculos antes da idade. Mas, por exemplo, quando eu venho para ambiente, para filmagem, gravação de live e tudo mais, tem necessidade do óculos de fato? Não.
Mas o que me foi passado, Felipe, quando você está de óculos, você traz mais autoridade para quem está te ouvindo do que quando você está sem óculos. É a percepção da pessoa mais experiente. Que é exatamente o que você falou. É você entender que, às vezes, eu não preciso estar aqui de Rolex para aparecer o Rolex. Sim. Deixa eu até esconder que não é Rolex, né? Então, eu não preciso ter... Ah, não, pô, é iPhone, todo mundo tem iPhone. Não, não dá para ser aquele celular que está com uma rachada na tela de ponta a ponta. Exatamente. Cara, com a capa. Às vezes eu olho a capa do cara, capa toda zoada, toda quebrada. Pô, melhor por favor, nada de capa amarelada. Melhor capa sair. Amarelada, né? E assim, porque isso, na verdade, não é questão financeira, é questão de desleixo, é descuidado, né? Você chega na casa do cara, tá tudo zoneado, você chega no escritório do cara, você chega no consultório. Cara, no consultório, bicho. Se você tá indo ali pra cuidar da sua saúde e você chega no consultório do cara, tá uma zona, né? Então, a ideia é exatamente essa, assim, a gente tem que... e muitas vezes a gente cai... Eu brinco, logo depois que... Não, foi antes, eu não lembro agora. Foi antes ou depois? Acho que foi depois. Depois que eu tranquei a faculdade de físio, eu fiz um curso de técnico em segurança do trabalho. E o técnico de segurança, ele é meio que um fiscal da empresa, né? Ele fica ali fiscalizando para que não haja um problema, né? E quando eu fui fazer um projeto de ergonomia para a rede franquia que eu trabalhava na época, eu falei, cara, a gente não vai ter numa clínica que tem 5 pessoas, não dá para ter um segurança do trabalho. Quem que tem que fazer esse trabalho? É o próprio profissional. O próprio profissional tem que se regular, tem que avaliar sua postura, ergonomia, ele é que tem que trazer os equipamentos para o alcance dele, ele é que tem que lembrar de ir ao banheiro, de fazer pausa, de fazer um alongamento. Ele que é o segurança dele, né? E é exatamente isso. O cara, quando começa a empreender, geralmente não tem ninguém pra falar assim, meu filho, tá sujo ali, não tem chefe, né? O chefe é ele mesmo. E aí ele vai deixando. E aí ninguém chega pra ele e fala. O cliente muitas vezes não fala, mas também não volta, né? E aí acha qualquer coisinha melhor, ele corre. E quando fala... Peraí, deixa eu fazer um negócio. Joga essa mochila aqui atrás de você pra mim. Agora eu quero passar autoridade. Depois que eu falei... não vou botar autoridade nessa filmagem. Pronto, agora sim. Pelo menos a imagem final... Pelo menos no finalzinho vai... Ah, lá, ó. Então, para responder essa pergunta, que a gente precisa pensar e entender, viu como é que muda? Muda! A gente até ajeita aqui, bota certinho, ó, viu? Ajeita tudo. Porque o que a gente precisa compreender nesse processo é quando ele não tem esse suporte e ele tem que cuidar dele, ele precisa olhar e falar assim, cara, o cliente ele só vai reclamar quando o negócio é muito feio. E normalmente ele reclama em lugares que eu não tenho como reverter. Eu tive uma cliente minha que ela teve um embate com a cliente dela, ou melhor, com a pessoa que poderia se tornar cliente dela, e o embate não continuou no WhatsApp. Ela chegou na página do Google, que eu não consigo mudar, eu não consigo tirar, e desceu a linha. Porque o que acontece? Se a pessoa botar no Google, ela vai colocar o que ela quiser. Ela vai botar aquilo que ela acredita. A Gisele de Paula, que é uma autora de livro, que é ex-diretora, não sei se já leu, mas é ex-diretora do Reclame Aqui. E ela fala que o cliente ele sempre tem a razão dele. Ela não defende a tese que o cliente sempre tem a razão, mas ele sempre vai defender a razão dele, a verdade dele. E ele pode falar o que ele quiser, o que é real, o que é imaginário. Depois que colocou, a única coisa que eu posso fazer é desculpa, mas não tem como reverter. E isso é muito complicado. Então, assim, eu preciso estar sempre me colocando de uma maneira em que, do outro lado, eu não gere nada que possa depor contra o meu serviço. Não gostou? Beleza, eu respeito, é uma decisão sua, mas não é que você não gostou porque eu estava mal cheiroso, não é porque você não gostou porque eu te tratei mal, não é porque você não gostou porque eu fui ofensivo contigo, não é porque você não gostou porque meu ambiente estava sujo. Porque se a gente for olhar, saindo do nosso mercado de fato da saúde, se a gente olhar para o mercado de restaurantes e tudo mais, 99% dos restaurantes que eles fecham é por questões administrativas. Não observou o processo da cozinha, não observou o processo de armazenamento, é administrativo. E as pessoas falam assim, fechou porque governo, fechou porque isso, fechou por segurança. Não, é administrativo. Porque se ele está sendo bem administrado, se ele está crescendo, evoluindo, inevitavelmente todo o restante vai vir junto. Vai vir uma segurança maior, porque ele vai ter condições de arcar com aquilo ali. Então todo o restante ele acontece com a administração também feita. Inclusive do ambiente. Dificilmente você vai ver um boteco de ovinho colorido manter essa estrutura durante muito tempo e virar uma franquia, expandir ovo colorido por todo lugar do Brasil com aquela estrutura de banheiro com porta caindo, com vaso sanitário que não funciona, não tem jeito. Verdade. E tem muita gente na saúde que tem um negócio como se fosse um botequim.
Uhum. Porra, verdade. Gostei dessa comparação. Felipe. No meu mercado, que casa, não casa com o seu, mas casa. Eu falo que dentro do estúdio de Pilates, a meia que o pessoal vende é o ovo colorido do boteco. A meia? É o ovo colorido que as pessoas vendem no boteco. Ah, não entendi. Ela tá ali, ela nunca vai trazer lucro, ela nunca vai rentabilizar, mas pode ter certeza que em algum momento ela vai te dar prejuízo. Mas o que é essa meia? É meia. Aquelas meias coloridas para fazer atividade e tudo mais, com antiderrapante. Ah, Muita então. gente fala que a meia é o mecanismo que tem de aumentar a rentabilidade do estúdio. Ah, entendi. Tá, agora Eu falo assim, sim. Tá, é igual beleza. o ovo colorido. O cara que come ovo colorido ali no botequim, se ele não comer aquele ovo colorido e for embora para casa, ele ficar ali, ele vai dar prejuízo, ele vai entupir aquele vaso. Aquele ovo tá uma semana ali, vai dar prejuízo. E a meia é a mesma coisa. Entendi. E eu falo pro pessoal, se a gente for analisar a história da meia, pega a Puckett, que é uma marca, não sei se não tá patrocinando, mas já soltei o nome. Ó. Aliás, a gente pode Puckett. pedir um patrocínio deles aí. Ó, já deixa, hein? Se você receber esse vídeo, vamos patrocinar aqui o podcast. Porque se a gente pegar elas, para ela realmente lucrar, ela precisa atender várias demandas e entregar para muita gente. Uhum. Então não tem como eu chegar para você e falar assim, se você vender meias no seu estúdio, você vai aumentar o lucro. Você tem que comprar, você tem que pagar e você tem aquele limite. Se você tem 50 clientes, você vai vender para 50. Sim. Você não vai fazer igual a Puckett, que a loja está aberta e pode vender para 50, para 100, para 200 por dia. Uhum. Então é o que o pessoal não consegue entender. Existem outras formas de aumentar a renda da empresa que não necessariamente está vinculado a esse ovo colorido que as pessoas querem colocar, né? Muito bom. Cara, qual que é o legado que você quer deixar? Para quem? Pro mundo. Pros teus netos. Que entendendo sobre gestão, sobre planejamento, sobre finanças, sobre negócio, o ser humano é capaz, de fato, de fazer qualquer coisa que ele escolher fazer. Empreender é o melhor caminho, então. Vou usar a frase do Flávio Augusto. Flávio Augusto fala que empreender é muito bom, mas nem todo mundo é para empreendedorismo. Se todo mundo se tornasse empreendedor, se não me engano, ele fala isso no livro Geração de Valor, se todo mundo se tornasse empreendedor, não teriam pessoas que fariam o empreendedorismo girar. O empreendedorismo, ter um negócio, ter uma empresa, ele é muito bom para as pessoas que realmente entendem, querem entender e querem crescer com esse mercado. Porque se eu tenho um bom gestor, se eu tenho uma pessoa que realmente entende, cresce o negócio, eu faço a máquina girar porque eu vou ter condições financeiras de pagar bem quem não quer se tornar empreendedor. Porque da mesma forma que existem pessoas que querem ter o próprio negócio, existem pessoas que não querem. Só que muitos não querem, estão tendo o próprio negócio porque quem tem não consegue pagar quem não quer. Então o que eu acredito é, essa galera que tem, que comece a enxergar o negócio como um negócio, que comece a quebrar essas crenças e narrativas que escutam, de que, não, é prejuízo, você vira sócio e tudo mais, que ele entenda como negócio e entenda que tem uma parcela que tem que ser paga para o governo, tem uma parcela que precisa ser repassada para o cliente, para que ele cresça, evolua e consiga empregar de forma justa e satisfatória aqueles que não querem ser empresários e querem apenas prestar o serviço para alguém. Eu não sou daquele partido que fala assim, a CLT é um grande problema e... Não sou. Tem gente que quer ser CLT, tem gente que quer trabalhar dessa forma e tá tudo bem. O que eu, na posição de empresário, tenho que fazer é construir uma empresa sólida para que eu consiga pagar bem esse profissional, e pagar bem não é pagar o piso. Uhum. É pagar o que é justo para o serviço que ele está prestando. De repente pagar mais, 2, 3 vezes o piso. Uhum. Sabendo que ele vai gerar encargos e tudo mais. Mas quem é que vai pagar? A empresa. Uhum. E que no fim das contas é o cliente. E que no fim das contas paga com prazer porque recebe um serviço de qualidade, porque tem uma transformação e por aí vai. É um ciclo Temos virtuoso. chão de trabalho pela frente. Ó. Isso aí. Tenha chão. Muito bom, meu amigo. Pô, obrigado por você ter vindo aqui, compartilhado. Thiago, faz uma dobradinha aí, vai, aproveita e já mete no embalo. Não, cara, o que acontece? A gente aprende muito nesses bate-papos. Eu aprendi muito contigo hoje aqui, cara, porque você trouxe alguns pontos de percepções de que eu não tinha enxergado ainda, né? Mas a gente pode pensar em fazer outras vezes. A gente pode botar um tema mais específico, a gente pode falar sobre... Já tô me convidando, já tô aqui. E aí a gente pode pensar nisso também, mas obrigado por você ter vindo mesmo, pelo teu tempo. E deixa uma mensagem final aí pra galera que te acompanha, e depois você vai compartilhar com a galera também, né? Então vou olhar pra câmera agora. Rapaz, agora que eu entendi o jogo de câmera, você que está me ouvindo, entenda uma única coisa. A vida é feita de escolhas
E ninguém é responsável pelas escolhas que você faz. Uma não escolha também é uma escolha. E é um direito seu escolher aonde você quer chegar e aonde você está. Mas saiba que, se você escolher mudar e realmente quiser agir, não se prenda apenas a palavras, que muitas vezes a gente fala que quer fazer alguma coisa e não faz nada. Então, se de fato você quer agir e mudar para alcançar aquilo que você deseja, saiba que eu e meu amigo Jonas estamos aqui para te auxiliar nessa jornada. Caraca, pô, cara, arregaçou. Moleque. Muito bom, junto. cara. Valeu. Galera, que, pô, maravilhoso esse bate-papo aqui. Se você gostou, tem que dar o like, compartilha. Se você tem algum amigo fisioterapeuta, compartilha. O cara é bom. Ah, aliás, vamos deixar aqui na descrição do vídeo teu Instagram. Tem canal no YouTube? Tem, mas tá meio parado. Porra, então, ó, vamos movimentar agora. Aqui é o movimento. Comenta aqui assim, movimenta Felipe. Já lança a hashtag, movimenta Felipe. Cadê o vídeo, ó? Tem que subir, cara. O YouTube é um canal muito legal, cara. Eu tenho gostado muito de fazer conteúdo pra lá. Eu faço uma mesclagem, faço toda segunda-feira, eu tenho live. Tem o canal, tem um vídeo de quarta-feira que é um pouquinho mais demonstrativo, então eu apresento alguma coisa mais técnica. E quinta-feira o podcast, né? E quero ainda ampliar trazendo mais conteúdos, que a galera realmente gosta. Eu andei fazendo os outros vídeos aí e a gente vai sempre medindo, né? Trazendo conteúdo. É um conteúdo diferente, né? Não é um conteúdo que se viraliza rápido, mas se você for pesquisar lá, você vai achar vídeos meus de 5 anos atrás que a galera assiste hoje e fala, pô, caraca, isso aqui mudou minha percepção. É meio louco, né? Porque assim, meu canal do YouTube, ele tá lá, tem vídeo. Então, se você procurar o Felipe Scher, vou estar em todas as redes. Vou colocar na descrição. É sempre aqui. o Felipe Scher, mas assim, tá meio parado. E de vez em quando acontece, eu recebo por e-mail, alguém comentou, alguém falou alguma coisa, alguns detalhes até mudaram. Então, tem vídeo lá falando sobre legislação de negócio, abertura de empresa. Eu falo assim, cara, mas isso mudou. Então, tá aí o puxão de orelha bem recebido. Pronto. Ó, de voltar ao canal. Então, ó, você pode seguir o Felipe no Instagram e o Instagram qual que é? O Felipe Scher. O Felipe Scher. Scher é S-C-H-E-R. Isso aí. Cara. Não vou contar aquele leão no cartão não, mas tá valendo, é desse jeito. e no Instagram e também vai lá, movimenta lá, se inscreve no canal dele também. Fechou? Obrigado, galera. Tamo junto até o próximo episódio. Valeu!